Doutores, estou fechando este bloco. Vamos ver aqui, alguma pergunta aqui de algum? Aqui tem duas perguntas. Natasha, já é formada em Direito ou é acadêmica? Já sou formada em Direito. Formada em Direito, e agora está fazendo já o teu curso de pós-graduação, é isso? Sim, pós-graduação. Vamos à sua pergunta sobre esse tema aqui, que nós estamos aqui enfocando. Diga lá, como é que é a sua pergunta? O TJDFT, ele confirmou uma liminar que foi dada por uma juíza aqui no Distrito Federal, que trancou a ação penal de uma pessoa que andava com sinais de embriaguez, mas se recusou a submeter aos testes de bafômetro e tanto o exame de sangue. E o TJ, na sua justificativa, foi que o legislador, ao fixar quantidades, ele engessou o tipo penal. Onde é que fica a supremacia do interesse público nessas decisões que a gente anda vendo aí, similares, análogas em todo o país? Se de um lado a Natasha pergunta onde está a supremacia do interesse público, de outro lado nós temos que perguntar onde está a supremacia da liberdade dos cidadãos. E são as duas coisas antagônicas que nós temos que sempre conciliar em todos os textos legais, para que no final saia uma interpretação razoável, proporcional e equilibrada. O TJ, então, aqui do Distrito Federal, disse que, sem a comprovação da quantidade ali de álcool por litro de sangue, não é possível... daí nós podemos inferir, não é possível nem sequer o flagrante, muito menos condenar uma pessoa. Esse é o tema. Então, eu já opino sobre esse tema. Vamos lá? Um dos maiores erros do legislador de 20 de junho, ele gerou um movimento nacional fantástico e benéfico a partir dele, mas cometeu erros. Cometeu erros que eu acabei até denunciando num artigo que nós escrevemos, né, nesse artigo aqui onde nós escrevemos, eu denunciei este equívoco do legislador, cometeu erros. Qual o erro principal? Principal erro do legislador, ter colocado uma quantidade de exigidos 0,6 de álcool por litro de sangue. Esse foi um erro crasso do legislador. Não deveria, de modo algum, ter estabelecido taxas. Não tem nada disso. Uma infração de trânsito criminal consiste em, na verdade, consistiria, teoricamente, é o que nós temos escrito aqui nos nossos livros, sujeito bêbado dirigindo perturba o trânsito. Como que é perturbar o trânsito? Dirige zigue-zague, sobe calçada, bate em poste, passa vermelho, etc. Isso já é crime. Esse é o delito. Não tem que quantificar nada. Na medida em que o legislador quantificou e botou 0,6, dois problemas. Aliás, dois problemas para a sociedade. Duas anistias para quem é o infrator. Quer ver? Primeiro problema. Todas as pessoas que foram processadas ou condenadas antes por 0,2, 0,3, 0,4 ou 0,5 estão todas anistiadas. Todas anistiadas criminalmente. Por quê? Se o crime só existe a partir de 0,6, neste ponto a lei nova é favorável. Quando uma lei penal nova é favorável, ela retroage, beneficia os passados. E assim, repito, todo mundo condenado com 0,2, 3, 4 ou 5 está tudo anistiado pela nova lei. Porque foi um erro do legislador ter colocado 0,6 na parte criminal. Equivocou-se. Até aqui, estou eu fazendo uma observação retrospectiva. Estou falando de quem já foi processado e condenado. Agora, vamos fazer uma projeção para o futuro. Portanto, vamos voltar a nossa atenção para um âmbito prospectivo. Para o futuro. Olha o futuro. Olha o problemaço dessa lei. Ela exige 0,6 de álcool por litro de sangue. Logo, para prender em flagrante, eu tenho que ter uma prova mínima, material, na minha mão, de que eu estou com 0,6. Agora, quer ver o problema?
Quais são os 2 exames permitidos no Brasil que quantifica a taxa de álcool por litro de sangue? Só tem 2 exames. Quais são, Natasha? Quais são? Só pode ser exame de sangue e bafômetro. Só. Os 2 que quantifica. Os demais exames no Brasil permitem concluir que eu estou bêbado. Mas nenhum permite quantificar a taxa de álcool. Logo, atentem. Se os 2 exames que me permitem quantificar são exame de sangue e bafômetro, e estes 2 eu tenho direito de não fazer, porque o meu corpo humano não vou agora ceder para efeito de provas, conclusão, daqui para frente, todo mundo que está por dentro da jurisprudência do Supremo, da Constituição, etc. e tal, se recusar sangue e bafômetro, nunca o Estado vai poder quantificar quanto de álcool eu tenho no meu corpo. Conclusão, não cabe nem flagrante. Pode ser que o estado de ebriedade, estado de embriaguez, seja assim daqueles que o sujeito às vezes nem sequer consegue se movimentar. Né? Claro que presumivelmente, este sujeito tem mais de 0,6. Aparentemente. Mas eu te pergunto, como é que a justiça criminal julga os fatos? Eu fui juiz criminal 15 anos em São Paulo. Fui promotor 3 anos, fui delegado 1 ano, fui advogado 1 ano. Como juiz criminal, como que o juiz julga um fato? Provas. Sem provas seguras, como é que eu vou julgar? E ademais, eu não posso presumir. Não existe presunção contra o réu em direito penal. Eu não posso presumir que o sujeito cambaleante está com 1,2 de álcool por litro de sangue. Eu não posso presumir. Tenho que ter provas. Para lavrar o flagrante, o delegado tem que ter provas materiais mínimas para lavrar esse flagrante. Sem essas provas, não pode. Conclusão, na parte criminal, essa lei nova, que gerou um efeito benéfico fantástico no país e já evitou muitas mortes, na parte criminal, ela é um desastre. Sem trocadilhos. A lei nova na parte criminal é um desastre, é uma tragédia. Ela mostra o quanto que o legislador deveria ser mais, digamos, consciente, mais cauteloso no momento de redigir textos legais. Porque trouxe uma, aspas, anistia geral. Anistiou o passado e anistiou o futuro, na medida em que você não é obrigado a submeter o exame na linha do que decidiu o TJ aqui do Distrito Federal. Bem, é uma falha gritante no texto legal, uma falha gritante, que pode não tirar o brilho da lei, na medida em que ela desencadeou toda essa fiscalização fantástica da Polícia Militar, no Brasil todo. A lei tem seu brilho, mas também a lei tem lá seus pecadilhos. E, lamentavelmente, esse é um deles, Natasha. Esse é um deles. Há uma outra pergunta aqui, vamos lá. Meu nome é Joatan, sou acadêmico de Direito, e a minha pergunta para o senhor, professor, é o seguinte. Essa lei ela não fere o princípio da razoabilidade e o princípio da proporcionalidade ao punir com possibilidade de prisão um motorista pego com concentração de álcool acima de 6 decigramas, em detrimento àquele motorista pego participando de corridas em vias públicas, promovendo manobras radicais, onde a possibilidade de causar um grave acidente é muito maior e a pena prevista é bem menor? De fato, legal. Excelente a pergunta aqui. Excelente a pergunta, porque nos conduz diretamente a enfrentar o tema da proporcionalidade das penas. Qual é a pena prevista para dirigir embriagado? De 6 meses a 3 anos. Qual é a pena prevista para o sujeito que participa de um racha? De 6 meses a 2 anos. Qual é a pena prevista para o sujeito que faz um cavalo de pau? Alguém aqui tem ideia? Se você... Cavalo de pau na rua, nem crime é no Brasil, é uma mera contravenção penal. Não é nem crime. Na medida em que você não colocou em perigo nenhuma pessoa que estava ali do lado. Aí é uma mera contravenção penal. Olha os absurdos. Tudo isso é um absurdo.
Como é que eu vou punir com pena maior aquilo que retrata um perigo maior? Aquilo que retrata um perigo menor. Se o perigo maior tem menos pena, o perigo, evidentemente, o outro, tinha que ser igual ou menos. A total desproporcionalidade. E aqui, aliás, eu aproveito esse ensejo. Olha que fantástica a pergunta do Joatan. Olha só que pergunta fantástica. Porque eu aproveito o ensejo aqui para exatamente enfrentar esse tema, que é o seguinte. Escuta, mas diante de uma pena desproporcional, pode o juiz ou um ministro da Corte Suprema pode corrigir essa pena? O que é que os nossos doutos juristas aqui pensam disso? O juiz pode corrigir uma pena da lei? O legislador escreve uma pena X, totalmente desproporcional, flagrantemente desproporcional. Pode o juiz corrigir essa pena? Você acha que o Poder Judiciário tem poderes para chegar a este extremo de dizer o legislador errou? Como ele errou, a pena não é essa. Pode ou não pode? Creio que não. Creio que não. É isto quase que unanimemente. Não há um voto discordante nesse tribunal de 15 jurados aqui. Nenhum voto discordante. Atentem. Sabem por que vocês respondem não? Respondem não por uma razão. É que a velha teoria jurídica que explica o que é o direito e que foi construída no século XIX por Savigny, depois desenvolvida no século XX por Hans Kelsen. Esses dois, Savigny e Kelsen, construíram um sistema teórico, filosófico de explicar o direito, todo ele fundado inteiramente no texto legal. Isso é o que nós chamamos de positivismo legalista, ou de positivismo, ou de positivismo legalista extremado. Qual é a lógica do ensino do direito antigo? E aqui, nada mais oportuno do que o saber direito. Esse nome fantástico aqui que a nossa TV Justiça lançou agora. Por quê? Qual é a diferença desta velha teoria jurídica antiga, fundada na legalidade, e a nova teoria que nasce depois da Segunda Guerra Mundial, que é a chamada teoria constitucionalista? Qual é a diferença? É que antigamente se ensinava nas faculdades, ainda há algumas que ensinam, o estilo antigo do direito, que dizia, se o legislador escolheu X pena, é a vontade dele que manda. Se o legislador escreveu X, é a vontade dele que manda. O juiz cumpre a lei, ponto. Que modelo de juiz é este? Forjado na Revolução Francesa e que veio de Savigny na construção desse sistema jurídico antigo. É um modelo do juiz legalista positivista. Segue o texto legal estrito. Não tem nenhuma possibilidade de interpretação. Ele não pode alterar o que foi escrito pelo legislador. É, na voz de Montesquieu, o chamado juiz inanimado. Juiz inanimado é um juiz sem alma. Juiz sem alma significa um juiz sem vontade própria, sem opiniões próprias. E aí, doutores, atentem. Olha a mudança. Da Segunda Guerra Mundial para cá. Isto nós temos procurado explicar diuturnamente para os nossos alunos. Que é a grande mudança do direito. É essa. A grande mudança é essa. Da Segunda Guerra Mundial para cá, nasce o constitucionalismo, depois o neoconstitucionalismo, por vozes como de Ferraioli, de Alexis, de Dworkin, de Nino, de Zagrebelsky. Todos esses constroem uma nova teoria para dizer o juiz tem poderes de examinar a proporcionalidade dos textos legais. E se o legislador escreve uma pena absurda, este juiz vai ter poderes corretivos dentro de certos limites. Logo, vamos fechar essa nossa segunda aula com estas observações, para em seguida dizer que na terceira aula eu já retomo a partir dessas observações, porque eu tenho que aprofundar um pouco mais. Como que o juiz pode desconsiderar uma pena injusta, absurda? Quero dar um exemplo recentíssimo do ministro Celso de Mello, que corrigiu uma pena do Código Penal há poucos dias.
Com isso, então, nós estamos encerrando a nossa segunda aula e já te convidando para participar da terceira, porque justamente vou partir desta premissa. Como que o juiz pode alterar, dentro de certos limites, aquele quantum de pena que o legislador escreve na lei, porém, desarrazoadamente. Até lá. Vamos para a terceira aula.